Vocês estudaram Judas, então vocês já tiraram as lições preciosas para o seu coração, meu coração. Então, muitas vezes, nós ficamos presos ao texto e devemos, mas há coisas que falam profundamente no nosso coração. Deus vai direcionando algumas coisas. Então, amados irmãos, graça e paz a todos, graça e paz àqueles que estão ouvindo, pela graça imensurável do Senhor. Eu gostaria de citar uma coisa do texto que nós lemos lá em Jeremias. Eu queria ir para Ezequiel, mostrar para os irmãos o que Deus estava falando profundamente em relação aos ídolos do coração. E um dos aspectos de Judas é nós analisarmos à luz da palavra de Deus os nossos corações. Porque a carta é uma advertência, é uma exortação, mas é um encorajamento. Então, nós precisamos ver, analisar à luz da palavra de Deus aqueles princípios dos apóstatas que vão para o juízo eterno, mas que de um modo ou outro os nossos corações, todos nós temos um grau leve ou mais acentuado de apostasia diante do Senhor. Então nós temos que analisar à luz daquilo que foi escrito, para que Deus esteja checando os nossos corações, à luz da sua verdade, e que nos leve ao arrependimento. Porque não há, meus irmãos, as pessoas acham que avivamento começa por alguma manifestação, absolutamente nada. O avivamento começa no coração de Deus, tocando o meu e o seu coração, levando-nos ao arrependimento. Se não houver arrependimento, amados irmãos, nós ficamos com a palavra na nossa mente. Não há uma realidade espiritual em nossas vidas. Então, quando nós já falamos todos aqueles aspectos de Jeremias, e no fundo, eles estavam trocando, eles estavam tendo ídolos nos seus corações. Se você for ver 1 João capítulo 5, no final, o que ele diz para nós? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quer dizer que nós, como filhos de Deus, podemos ter ídolos? Claro que pode. Claro. Talvez o maior ídolo nosso somos nós mesmos. E é o ídolo mais difícil de se tratar. Mas quando ele fala lá, ele vai chamar a atenção de quem? Dos anciãos. Jeremias, o mesmo Ezequiel, fala sobre isso, mas eu queria falar sobre justo coração e ídolos, está no capítulo 14 de Ezequiel. Olha lá. Preste bem atenção, às vezes que ele vai falar do coração. 14:1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. O que vieram? Os anciãos, alguns anciãos de Israel, vieram diante de Ezequiel e sentou diante dele. E olha o que a palavra de Deus diz. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e aí, amados irmãos, que nós temos que nortear a nossa vida. É a palavra de Deus. Veio a Ezequiel o quê? A palavra de Deus. Ezequiel é aquele profeta que está em um movimento, amados irmãos, no movimento de chamar o povo de Deus ao arrependimento. Eles estão na Babilônia. E na Babilônia, amados irmãos, coisas preciosas nós temos lá na Babilônia. Quem? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas também Ezequiel. E outros. Esses outros que foram pelo mandato de Ciro, tocado pelo Espírito Santo de Deus, para voltar, restaurar a casa de Deus em Jerusalém. E mais ou menos 45, 50 mil que voltaram, nós sabemos isso. Mas preste bem atenção, a chamada que Ezequiel deu para os anciãos. Olha o que ele diz. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos. Aonde? Dentro do coração. 1 João vai dizer, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E ele continua, dizendo, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles
diante de si. Amados irmãos, nós fomos chamados para que tenhamos Cristo diante de nós, a palavra diante de nós, o Senhor diante de Deus, de nós, que é o segredo da vida de Jesus. Salmo 16. Eu tenho Ele sempre diante de mim. Esse é o segredo da vida cristã, é ter Deus sempre adiante, porque nós sabemos, se Deus está adiante, Deus é a nossa retaguarda, Isaías 52. Se Deus não está adiante, nós estamos sendo conduzidos por nós mesmos. Deus não é a nossa retaguarda. O que eles tinham diante de ti? Os seus ídolos, ídolos no coração. Não era o Senhor. E ele continua dizendo: portanto, acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração. Vou pular. O 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Presta atenção. A análise de Judas, amados irmãos, não é só Judas, Hebreus, é para que nós avaliemos os nossos corações. Se de um modo ou outro, nós também estamos permitindo, amados irmãos, de um modo sutil, a apostasia. Porque nós vamos ficando à margem do caminho. Já falei na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, em todos os aspectos, vamos ficando à margem do caminho. E nós já vimos as consequências lá em Jeremias de toda aquela situação, porque saiu do amor, a afeição e a obediência ao Senhor. Então ele continua dizendo aqui, lá no versículo 7, presta atenção. Porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, qual é a função dos ídolos? Verdade que quando nós estamos nos alienando de Deus, nós vamos construindo ídolos. Nós estamos deixando Deus de fora. É justo a igreja de Laodiceia. Qual o ídolo da igreja de Laodiceia? Ela mesma. Porque eu sou rica, eu sou abastada, não preciso de nada. Eu não preciso nem de Deus, eu não preciso. E não é uma questão moral, amados irmãos, não é uma questão sexual, uma depravações, não é. É questão de ídolos. E quem estava fora da casa de Deus? O próprio Deus. Porque nós colocamos ídolos nos nossos corações. O texto, olha o que ele diz: e levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, que diz a palavra de Deus. E o que no final do conto, o que é o ídolo? Toda vez que nós levantamos ídolos nos nossos corações, a glória de Deus se vai. E nós estamos trocando a glória de Deus. A glória terrena, mundana, carnal. A glória de Deus não está lá. E aí, amados irmãos, qualquer coisa que recebe a nossa devoção. Não foi isso que nós falamos em Jeremias 2? Devoção. Ídolo. E Deus vai falar assim: vocês cavaram cisternas rotas. O que são cisternas rotas? Os ídolos. E não retém a água. Vocês deixaram um manancial de água viva. Controla o quê? A nossa vontade, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso andar, o nosso serviço. Ídolo. Toma o lugar do verdadeiro Deus vivo. É ídolo. Então ele faz essa colocação aqui, amados irmãos, e ele dá uma lá, olha só o 11, para que a casa de Israel não se desvie de mim, nem mais se contamine com as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha o coração amoroso de Deus, apesar dos ídolos do nosso coração. Agora, amados irmãos, eu queria fazer um parênteses aí e colocar o que Deus está procurando então. O que Deus está chamando a atenção minha e sua? Ao arrependimento. Aí se você pegar Ezequiel
capítulo 18, do versículo 30 em dia, Deus está chamando o quê? O arrependimento. Então não adianta nós falarmos assim, realmente eu tenho ídolos no meu coração que está competindo com o Senhor. Mas a pergunta é essa, o que eu vou fazer? Se nós nos arrependermos, amados irmãos, Deus não vai atuar na minha vida e sua. A verdade é que é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. E olha o que diz aqui, portanto eu vos julgarei. Olha o que Deus está fazendo em Judas, Deus vai julgar. Por quê? Dentro da palavra de Deus, Deus tem a graça, mas tem o governo. Ele tem o governo. Deus não leva para o inocente o culpado. Deus tem o governo, amados irmãos. E ele diz assim, a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, e que transgredistes, criai em vós coração novo, espírito novo. Você fala assim, mas Oswaldo, como é que eu vou criar coração novo, espírito novo? Deus já fez isso conosco através do novo nascimento. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo uma disposição nova. Um espírito novo, no sentido de voltar-se para aquilo que é central, que é Deus, através do arrependimento. Olha o que ele diz, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, portanto convertei-vos e vivei. É arrependimento, amados irmãos, é conversão, é chamada a um arrependimento da igreja. Por isso, já falamos aquelas 5 igrejas, Deus falando que eles deviam se arrepender. Mas irmãos, não há volta se não houver arrependimento. Agora, quando nós voltamos lá em Judas, esse só para aquele detalhe do final, que nós já estudamos hoje de manhã, e aqui essa carta, então, amados irmãos, se você for ver, é tão maravilhoso que Deus podia começar comigo, com você. Ele podia começar pelo versículo 5. Não podia. Por que Deus vai começar lá para o versículo 1 a 3, irmãos? 1 a 2. Porque Deus quer que eu e você, nós saibamos quanto nós somos amados por Deus. E ele vai terminar a carta a partir do 17, principalmente 23, 24, 25, dizendo que é um Deus que nos guarda. Então, no meio disso daí, como um sanduíche, tem a exortação para mim e para você. E nós devemos, amados irmãos, batalhar pela verdade. Porque muitas vezes nós somos covardes em relação à verdade. Eu não estou dizendo para você brigar, mas se posicionar diante das pessoas. Quando há um desafio, nós precisamos não ser covardes à luz da palavra de Deus. Mas isso, amados irmãos, aqui é tão tremendo que ele começa colocando para mim e para você, não vou entrar no assunto, Judas é irmão de Jesus, e olha a colocação de Judas, eu sou um escravo de Cristo, e essa deve ser a colocação minha e sua. Nós precisamos aprender a ser um escravo de Cristo, amados irmãos. Nós falamos, eu sou servo, mas biblicamente, tudo o que você vai ver no Novo Testamento não é servo, é escravo. E ele diz, com todas, Judas, servo, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Agora olha que coisa tremenda, meus irmãos, que ele vai dizer aqui aos chamados. Irmãos, como nós somos chamados. Se você pegar em Romanos, olha só, Romanos capítulo 1, e chamados para quê? Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele vai dizer assim, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós não somos chamados para ser da presbiteriana, batista, metodista, assembleia, os irmãos, seja qualquer coisa. Nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Isso chama-se aqui pertencimento. Nós pertencemos a Jesus Cristo. E chamados para isso só, mas sim, para pertencermos a Cristo?
Mas tem a segunda parte. E ele vai dizer aqui no versículo 7: a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. Então Deus não só me chamou para pertencer a Ele, Deus nos chamou para ser santo. Por quê, amados irmãos? Deus nos chamou para ser um testemunho. Tessalonicenses vai dizer assim: a vontade de Deus é a sua santificação. E o que é santificação? No fundo, é ser mais parecido com Jesus, amados irmãos, porque aí há um testemunho. Então nós somos chamados para ser de Jesus e para ser um testemunho dele aqui na terra, para ser santo, separado. Por isso que Jesus vai dizer naquela oração sacerdotal maravilhosa, João 15, ele vai dizer: olha, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, livros do maligno. E sabe que ele continua dizendo, ele vai dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, preste bem atenção, nós ganhamos um novo nascimento para. Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para proclamar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, agora vocês são povo de Deus. É um testemunho. Então esse chamado que ele coloca aqui, Judas, é tão maravilhoso. Ele está colocando primeiro, amados irmãos, a nossa posição que nós temos em Cristo. E foi pela imensurável graça de Deus que nós não devemos sair dessa posição. Mas não é só isso. Ele fala, ó, chamados e amados. Por que é que Deus me chamou? Porque Deus me amou antes da fundação do mundo. Deus nos amou. E esse amor de Deus é imutável. Tanto é que quando ele vai dar encorajamento para mim e para você, em Judas 21, ele fala assim: guardai-vos no amor de Deus. Conservai-vos no amor de Deus. Amados irmãos, nós devemos conservar a nossa vida no amor de Deus, o amor imutável. E se nós somos infiéis, ele continua sendo fiel. E qual é o amor de Deus? O seu Filho. Este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu ser. Guardai-vos no amor de Deus, guardai-vos no seu Filho. É o único modo de eu e você, amados irmãos, nós não caímos na postura. É ser guardados, permanecer no amor de Deus, no seu Filho. Então ele pega 3 coisas maravilhosas para colocar: olha o privilégio que vocês têm. Vocês foram chamados. Romanos 8:30 vai dizer: Deus nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. Isso é passado, irmãos. Ele já fez. Isso quer dizer, vocês foram aceitos, vocês são amados, vocês foram aceitos, recebidos. Vocês são os meus filhos, são amados. Mas ele continua dizendo: em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Ou algumas traduções, guardados para Jesus Cristo. Mas as duas colocações são maravilhosas. É em e para. Em Cristo, nós ganhamos a vida. Para Cristo, ganhamos o testemunho. Para Ele. Então ele faz essa colocação maravilhosa aqui para mim e para você. E isso, ele chama atenção minha e sua, amados irmãos. Somos amados, aceitos por Deus, pertencemos a Ele, somos guardados por Ele. E essa chave guardados tem 6 vezes em Judas, que tem 25 versículos. 6 vezes. Porque de um modo ou outro, Deus está dizendo: vocês precisam guardar no meu amor, porque eu guardo vocês. Porque se nós não fomos guardados por Deus, e nós, amados irmãos, conservados no amor de Deus, fatalmente nós vamos apostatar. Então são termos que ele repete, porque deve calar o meu coração a ser. Outra palavra é amados.
É como se estivesse dizendo, vocês são amados, vocês precisam entender que vocês são amados. Olha 1 João, irmãos, que deve calar meu coração o seu. Olha aqui que coisa, 1 João 3, diz assim: vede que um grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amados irmãos, filhos de Deus. Aquela mulher que pega a orla de Jesus, e lembre-se que a orla de Jesus embaixo tinha uma fita azul. Ela pegou justo na fita, porque dizer, aquele é celestial, ele é o Filho de Deus. Ele vira para ela assim: filha. Ah, meu amado irmão, Deus fala para mim também para você: filho. Por quê? Porque eu e você, nós temos o seu filho, e nós somos filhos de Deus. Então nós somos chamados, nós somos amados por Deus Pai, e somos guardados para. Isso é precioso. Ele começa colocando a nossa posição. Se você vai para Efésios, irmãos, ele começa colocando a nossa posição. Efésios 1, do 3 ao 14, 7 glórias da igreja. Mas quando ele entra no capítulo 2, ele faz um parênteses. Olha, vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados, e vos dei vida. E ele coloca ali como que nós éramos filhos da desobediência, filho da ira, filho do diabo. Mas, esse mas aí, amados irmãos, fez tudo em nossas vidas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou. Ele nos fez ressuscitarmos juntamente com Ele. E nos colocou numa posição nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo está dizendo, olha onde que Deus colocou vocês. Quem são vocês? Ele não para por aqui em João. Ele diz assim, filho, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conhece. Agora ele diz assim outra vez, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Amados irmãos, já somos filhos de Deus. Imagine o que vai manifestar então. Porque sabemos que quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele. Mas enquanto não estamos aqui, nós devemos purificar. Do quê? Interior e do exterior. E do nosso coração. As tentações do mundo, da carne, do diabo que nós vivemos. Por isso nós devemos guardar no amor de Deus, na sua graça e misericórdia. Vamos lá, volta lá, Judas, amados irmãos. E ele continua dizendo, amados, quando eu pregava, e aqui que é a coisa, porque Judas, de um modo ou outro, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele ia falar sobre a comum salvação, maravilhosa. Vocês são chamados, vocês são amados por Deus Pai, guardados para Jesus Cristo, isso é maravilhoso. Vocês são filhos de Deus, vocês foram aceitos, seu nome está escrito no livro da vida. Você está aguardando a vinda do Senhor, que o anseio do coração do Filho de Deus é estar completamente semelhante ao seu Senhor e nunca mais pecar contra Ele. É um anseio do coração do Filho de Deus. Por isso as pessoas falam Maranata hoje, meus irmãos, sem avaliar o custo. É Maranata, sabe para quem é? Para aqueles que amam a vinda de Jesus. É para aqueles que esperam a vinda de Jesus. É para aqueles que estão apressando a vinda de Jesus. E está em Hebreus capítulo 9. Amados irmãos, está em Tito capítulo 2. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Esse sim, amados irmãos, anseiam a vinda de Jesus. Se desesperam de si mesmo, mas esperam a vinda do seu Senhor. E a maior alegria do Filho de Deus é ver a face do nosso amado Jesus. Segunda coisa, nunca mais pecar contra Ele, ofender Ele. Nunca mais. Qual o anseio do nosso coração? Ele estava falando da comum salvação, mas Deus colocou no coração daquele homem a urgência naquele período, amados irmãos, não é diferente de hoje. Essa urgência de nós batalharmos pela fé que Deus já nos deu. Porque do modo ou outro nós negligenciamos
a fé em Cristo Jesus. E olha a tremenda colocação que ele faz aqui, amados irmãos. Diz assim, olha, exortando-vos a batalhar diligentemente, com firmeza. Deus coloca eu e você, Ele coloca em nós, para dar um exemplo de nós, que nós somos. Ele fala que nós somos um soldado, nós somos um atleta, nós somos um lavrador, nós somos um servo, nós somos um vaso. Olha como é que se comporta um soldado. Ele não se enrola com as coisas desse mundo. Olha o atleta, ele se prepara, ele tem objetivo. Olha o lavrador, ele planta, ele tem esperança, porque ele sabe que vai crescer e ele vai usufruir daquela esperança. E o servo que maneja bem a palavra da verdade, ele sabe discernir, cortar retamente a palavra do Senhor. Ele é um vaso de honra. Ele é um servo, ele é um escravo de Cristo. Então ele faz essa colocação dizendo, olha, pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé foi dada uma vez só, está aqui na palavra de Deus. Foi entregue para quem? Para os santos. Uma vez por todas, não tem absolutamente mais nada que acrescentar e tirar. Por isso você vai ver esses falsos, com seus sonhos, querendo introduzir algo que não tem na Bíblia. Deus já encerrou tudo o cânon dele, ele já encerrou, não tem nada que acrescentar e tirar. Inclusive ele diz, quem acrescentar, tirar, um tio é réu. Mas os falsos não estão contentes com isso, porque os falsos querem introduzir o que eles pensam, não o que Deus pensa. E nós vamos ver a consequência. Então ele faz essa colocar, mas nós devemos batalhar, amados irmãos. Como é que nós batalhamos essa fé? O que isso é fé? Ele está dizendo aqui, amém. Foi entregue aos santos através de quem? Profetas, de Jesus, dos discípulos e através da palavra de Deus. Por isso que você vê Atos 2:42 dizendo assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo. Eles não tinham nem a Bíblia na mão, ou o Novo Testamento. Perseveravam lá. Então Deus já deu para nós essa fé. E você pode abranger ela como se fosse, e é, essa grande salvação que nós temos em Hebreus capítulo 2. Que ela é abrangente, é espírito, alma e corpo. Ela é abrangente, ela é eterna, imutável. Mas que nós podemos negligenciar, amados irmãos, não nos apegar com mais firmeza a essas palavras ouvidas. Que palavras ouvidas essa? Olhe, havendo Deus outrora falado de vários modos, várias maneiras aos pais através dos profetas, olha e fala no Filho. Aí que está, é no Filho. No Filho você tem tudo. A pessoa e a obra de Cristo encerra tudo que Deus tem para mim e para você. É essa grande, poderosa salvação que nós temos em Cristo. Mas nós podemos o quê? Negligenciar. Não colocá-la no lugar que ela deve ser colocada, como o centro das nossas vidas. Então ela vai perdendo o quê? Ela vai perdendo não o valor dela em si, mas para nós. Porque entra a incredulidade, o segundo passo. O terceiro, a apostasia. O quarto, amados irmãos, pecado, não tem problema nenhum. A graça é abundante, vamos pecar do jeito que nós queremos. Aí Romanos 6 vai dizer, como viveremos do pecado se já morremos para com ele? E por fim, amados irmãos, uma insensibilidade. Pode beliscar. Não sente nada. Por quê? Você vai lembrar da lepra, hanseníase. Hoje não fala lepra, é hanseníase, que é uma figura do pecado. Ela começa com uma manchinha. E aquele local fica insensível. Mas você, não, é só aqui. Não tem problema. Ela vai tomando conta. Chega uma hora do seu corpo todo está insensível. Se eu e você não tratarmos os ídolos do coração, os nossos descaminhos, o nosso não andar à margem do caminho, fatalmente nós caminharemos para o mesmo processo. Por isso ela é exortação, uma advertência e é um encorajamento para mim e para você.
o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo com a casa de Deus, o que nós estamos fazendo com o nome de Jesus, o que nós estamos fazendo com a glória de Deus, o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo de Deus, no dia de hoje. O que nós estamos fazendo? Enchendo nossa mente de conhecimento, sem arrependimento nenhum? Não tenho do que me arrepender? Irmãos, a vida cristã nossa é um eterno arrependimento até a vinda de Jesus. Porque sempre nós seremos tendentes a andar à margem do caminho. Sempre. Por isso nós precisamos vigiar os nossos corações à luz da palavra de Deus, para não pecar contra Ele. Firme meus passos na Tua palavra, para eu não pecar contra Ele. Muitas vezes nós não firmamos na palavra. Nós firmamos em convicções pessoais. Mas tudo bem, vamos continuar. O que ele vai dizer, amados irmãos? Nós precisamos urgentemente ter fome de Deus. Talvez o que mais nós temos hoje é fome de conhecimento bíblico. E nós temos todos aí. O que você quiser de mensagem hoje, você tem. O que você quiser de livro, comentário, tem de tudo. Está errado isso aí, Oswaldo? Não, está errado. Mas cuidado, amados irmãos, com o conhecimento intelectual. Um conhecimento intelectual da Bíblia, sabe o que é? O bumbo da Bahia. Faz um barulho, mas é oco por dentro. Não tem nada, não tem realidade espiritual nenhuma. Então nós devemos tomar muito cuidado para que aquilo que nós temos ouvido, do modo ou outro, tenha aplacado o nosso coração, levando ao arrependimento, e nós ganharmos mais e mais a vida de Cristo em nossos corações. Se não estiver acontecendo isso no modo crescente, amados irmãos, então alguma coisa está errada. Os ídolos estão tomando conta da prioridade, da centralidade, da beleza, da preeminência de Cristo em nossos corações. Mas ele continua dizendo, diligentemente entrega os santos, e ele vai dizer, lembre-se, no capítulo coisa. Agora, eu não vou entrar já aqui, nós vamos falar algumas características desses homens e dessa circunstância apóstata. Próximo passo aqui, amados irmãos, que nós estamos vendo aqui, que o próprio texto vai dizer aqui para mim e para você, esse passo maravilhoso, ele vai dizer assim, olha, porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste mundo, muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Presta atenção, esses que nós vamos falar aqui é para condenação eterna. Lembre-se que para os filhos de Deus já não há nenhuma possibilidade de nós sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte. Se nós cremos em Cristo, nós passamos do juízo para a vida. Agora presta atenção, irmãos, tem consequência. Tem consequência. Ao tribunal de Cristo, que vai julgar eu e você, tem consequência. Não há um testemunho. O que Deus está procurando é um testemunho do seu filho. Mas onde é o testemunho do seu filho? Então, de um modo ou outro, nós precisamos estar avaliando nossos corações nesse caminhar continuamente. À luz do quê? Da palavra de Deus. Olha o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Prova-me. Presta atenção. Sondar é interior. Provar é exterior. E Deus sonda a gente pelas provações, não sonda? Deus vai conhecer o nosso coração. Eis que levarei vocês ao deserto, lá eu falarei o seu coração. Porque no deserto, na dificuldade, vai aflorar o que está no nosso coração, amados irmãos. Mas também, amados irmãos, é uma oportunidade imensurável de conhecer o coração do nosso Deus, do nosso Pai. Ele tem o quê? Cura, libertação, transformação para os nossos corações. Então ele fala assim, lá no Salmo, ele vai dizer, prova-me, e vê se há em mim um caminho mau. Esse caminho mau, sabe o que é, meus irmãos? A margem do caminho. E me coloca nos caminhos eternos. Então sempre
Sempre a necessidade, nós estamos avaliando o nosso coração à luz da palavra de Deus. Na vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo, todos os aspectos da nossa vida. E ele faz essa colocação aqui que está o quê? Essas pessoas estão dentro da assembleia. 1 João capítulo 2, existiam aqueles anticristos que saíram da assembleia. E João fala assim, se eles fossem do nosso, eles ficariam, eles saíram. 1 Pedro também vai dizer sobre os falsos mestres, que é um outro contexto. E Judas está dizendo, eles estão no meio de vocês. Eles saem do meio de vocês. E ele faz essa colocação aqui, foram antes pronunciados para essa, são ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. São duas coisas, amados irmãos, a graça soberana de Deus e o governo de Deus. São duas coisas, eles vão mexer nessas duas coisas. Todos eles vão mexer nas duas coisas. Esses condenados aqui que nós vemos no versículo capítulo 1, do 5 ao 7, vai mexer nessas duas coisas. Quando nós falamos de Caim, Absalão, Balaão e Coré, ou Corá, vai falar a mesma coisa. Eles estão mexendo na graça e no governo soberano de Deus. Isso Deus não admite. Deus não admite. Mexer na sua graça e mexer no governo soberano de Deus, você está mexendo no próprio Deus. Deus não admite. Então Deus tem duas coisas, o governo, a graça e o governo dele. Olha o povo de Deus no deserto, não tinha graça? Quanta graça, mas teve governo. Eles recusaram a graça de Deus, morreram no deserto, não entraram em Canaã. Porque Deus tem um governo, amados irmãos, e nós não devemos brincar com o governo de Deus, porque tem consequências. Então ele faz essa colocação maravilhosa aqui, que é justo isso, a transformação em libertinagem. Nós vamos ver isso, a graça do nosso Deus, e negam o nosso único, soberano, absoluto governo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É uma negação profunda, consistente, permanente dessas duas coisas. E o que acontece, amados irmãos, com esses daí, não tenha dúvida nenhuma, que eles transformam totalmente a graça de Deus, soberana graça de Deus, em libertinagem. Então nós vamos ver algumas coisas aqui, dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver algumas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui, amados irmãos, é justo esses aspectos do capítulo do 5 até o 7. A primeira coisa, amados irmãos, ele falou assim, eu quero lembrar-vos. Você está vendo como Deus fala para a gente lembrar do que aconteceu e lembrar da palavra dele? No versículo 17. São palavras, irmãos. Pode ver que Deus fala uma coisa e joga outra. Vocês lembram deles? Mas lembre-se da palavra de Deus. Vocês, filhos de Deus, chamados, amados, guardados por Deus, lembre-se. Mas não esqueçam. Por que Deus vai escrever lá em Coríntios 10 sobre as murmurações, aquelas 5 colocações de murmurações do povo do deserto? É para exortação para mim e você. Por quê? Porque Deus os ama e Deus sabe, amados irmãos, se nós deixarmos nosso coração governar a nossa vida, nós vamos fazer a mesma coisa. Por isso Deus quer o nosso coração. Então ele faz essa colocação direto, ele vai justo chamar a atenção minha e sua, e ele vai dizer aqui, olha, eu embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Qual a colocação? A incredulidade persistente, pertinaz e não arreda pé. A Bíblia diz que eles serão condenados. Os 3 condenados. Eu não vou entrar nesse assunto, você tem que ler em Êxodo. Mas qual a chamativa? Incredulidade. Sobre o quê? A graça soberana de Deus e o governo soberano de Deus. Incrédulos. Deus tinha de dia a nuvem, à noite a coluna de fogo. O tabernáculo estava no meio. A trombeta tocava.
a água saía da pedra, o pão descia do céu. Falando de realidades espirituais, irmãos, sustenta o governo de Deus do seu povo no deserto para Canaã. Mas a grande maioria não creu. Morreu no deserto. Segundo, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domínio e habitação, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Qual a segunda coisa? Rebelião. O que houve no céu? Rebelião. Esses anjos rebelados, inclusive Satanás, estão sob a condenação eterna. Não há remédio para eles. Já estão guardados. Eles falam assim, Oswaldo, então esses daqui estão tudo amarrado, guardado lá? Não, senhor. Eles estão guardados pelo poder de Deus, que eles vão ser condenados eternamente. Mas eles estão aí. Eles estão aí. Terceiro, como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, amados irmãos, um outro corpo. Isso chama-se o quê? Homossexualismo. Homem com homem, mulher com uma outra carne. São postas, por exemplo, do fogo eterno. Presta atenção, sofrendo punição eterna. Esses daqui estão para condenação eterna. Agora presta atenção, avalie bem aqui. Então você tem a incredulidade, você tem a rebelião, você tem a imoralidade. Romanos capítulo 1. Eles trocam a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira, e eles adoram a criatura e não adoram o Criador. Olha o mundo. Se você matar um animal, você vai preso, mas se matar uma pessoa, você pode não ir preso. Estão trocando tudo. Por quê? Porque eles trocam a ordem de Deus. O inimigo é perito em trocar a ordem de Deus na vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia. Ele é perito nisso. Se nós não guardarmos os nossos corações à luz da palavra de Deus, conservar no amor de Deus, guardados pelo poder de Deus. Agora, amados irmãos, vocês lembram de Ló? Ló era um justo? Ló era justo? Claro, a Bíblia diz, 1 Pedro, é um homem justo. Então, era um filho, sim. Agora presta atenção. Eu e você, nós lemos sobre aquelas concorrências do nosso coração lá em Jeremias. Quais são as concorrências? Sabedoria, poder e riqueza. Sabedoria humana, o poder da nossa força e a riqueza. Ló, Abraão fala, olha aí Ló, vê o que você quer. E Ló escolheu aonde? Campinas verdes, onde tem pastos verdejantes para os meus gados, minhas ovelhas, meus pastores. E Ló sai, amados irmãos, com o quê? Uma tenda, mas não leva o altar. Nossos corações, se não forem vigiados, amados irmãos, pela luz da palavra de Deus, nós vamos deixar de lado o altar. As cartas, você pode ver, vocês começaram bem, alguém enfeitiçou você. Por quê? Saiu a centralidade do altar, a pessoa e a obra de Cristo, e a nossa consagração. Aonde que vai nos levar? Sodoma e Gomorra. Mas olha Abrão, Deus diz para Abrão, Abrão, olha para o céu. Olha para o céu, Abrão, não olha para Campina, olha para o céu. O céu que eu tenho para você celestial. Você sabe como você vai ser, Abrão? Uma areia da terra. Fala do povo judeu, mas também como as estrelas do céu, fala da igreja. É celestial. E esse homem, você vê a trajetória dele. Então, amados irmãos, o que ele vai encontrar? Quanto mais se afasta de Deus, não tem altar. Vai para onde? Sodoma e Gomorra.
E o que Deus faz? Julga Sodoma e Gomorra. Mas Deus, pela sua imensurável graça, tira de lá quem? Ló e a sua família. Porque Ló era um justo, mas sofreu todas as consequências. Você pode ver a história de Ló, porque é o governo de Deus. Então tem a graça de Deus? Sim, mas tem o governo de Deus. Tem consequências. Então esses 3 colocações aqui, que é nos ditos, amados irmãos, fala profundamente, porque isso daqui, ele está dizendo que isso daqui, Israel, os anjos, Sodoma e Gomorra, estão condenados para o fogo eterno. Não tem remédio. Não tem remédio. E se você, eu e você, temos incredulidade? Temos ou não temos, irmãos? Aí que incredulidade é essa? Apóstata. Certo aspecto é a apostasia. Hebreus capítulo 3, capítulo 4. Mas só que tem uma coisa, amados irmãos. Nós temos um sumo sacerdote. Ele sabe o que é ser tentado. Passou por todas as tentações e prevaleceu. Nós temos a palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós temos provisão, irmãos. Nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus Pai, que tem um trono de graça e de misericórdia para mim e para você. Nós temos um sumo sacerdote que é poderoso para me salvar completamente. E nós chegamos a Ele através de Cristo, no Santo dos Santos, e viver lá na presença do Senhor. Não, amados irmãos, fatalmente nós vamos desviar. E isso de um modo sutil. Quantas pessoas estavam indo bem? E você vê depois da pandemia, cadê elas? O que a pandemia fez? Mostrou o que estava nos seus corações. E eles não enxergaram que são ídolos, que afastam do Deus vivo. E não é isso que acontece, irmãos? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11. Eu temo que do mesmo modo que Satanás enganou Eva, vocês sejam enganados e se apartem, se afastem da simplicidade e pureza que é devida a Cristo. Está falando para quem? A igreja de Corinto. Irmãos. E ele chega a dizer, vocês estão ouvindo um outro Jesus. Irmãos, quanto outro Jesus nós temos por aí pregado? Um outro espírito, um outro evangelho. Um evangelho sem cruz, uma graça barata. Não, irmãos, nós somos da velha e nova e eterna cruz do Calvário, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Firmemos a nossa palavra, a batalhar pela verdade que nós temos em Cristo Jesus. Agora, meu amado irmão, eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles distorcem completamente a graça de Deus. Sabe o que eles vão dizer? Não tem problema não. Deus é gracioso. Então se posso fazer minha vida do jeito que eu quiser. Não tem problema nenhum. Deus é graça. Eles esquecem, irmãos, que Deus tem governo. E eles levam a graça de Deus do modo barata. Do modo libertino. Para o quê? Satisfazer os seus apetites. Sejam eles emocionais, sejam eles físicos, sexuais, sejam eles na mente e nos seus corações perversos, longe do Senhor. Então eles usam a graça do jeito que eles querem. Por isso as pessoas não vão falar de pecado, de arrependimento. Eles vão dizer, vem aqui, se você der alguma coisa, Deus vai te dar o dobro. Não é pecado. E isso tem cada vez mais, irmãos. Por quê, amados irmãos? Porque o que importa, a pessoa vai dizer, o que importa? O que importa a graça de Deus? Importa, porque há um testemunho. Toda vez que eu e você falamos que somos filhos de Deus, deve haver um testemunho, como filhos do Senhor. Em todos os aspectos. Então isso deve atacar muito e avaliar o seu coração, o ambiente que nós frequentamos.
o ambiente que nós frequentamos. Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, a Regina sabe, os médicos reuniam na cidade um dia por semana, só os homens, para passar filme pornográfico. Aí ele falou: Oswaldo, você está convidado para tal dia. Eu falei: o que vocês vão fazer lá? Ah, nós vamos falecer. Não, não vou. Tem por que ir lá. Mas por que você fez isso, Oswaldo? Porque você é um super crente? Absolutamente não. Porque Deus me guardou. Porque Deus me guardou. E Deus tem guardado. Então, cuidado, amados irmãos, do ambiente que você frequenta. Muitos ambientes são hostis, são provocadores, sensuais. E muitas vezes nós estamos achando que não tem problema nenhum. Tem problema. Outra, amados irmãos, a amizade que nós temos. Quais são os seus amigos? Com quem você anda? O Salmo 119 diz assim: companheiros sou daqueles que temem a Deus. Esses são meus companheiros. O resto não. São seu colega de escola, coleguinha. Não passa disso. Outra, irmão, conversações. Sobre o que nós conversamos. Terceira, literatura. Quarto, celular. O que nós fazemos com ele? Quinto, o estilo de vida que nós levamos. Como isso é a graça de Deus, você pode fazer o que você quiser. Amados irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós temos liberdade de não fazer. O mundo não tem essa liberdade, ele é escravo. Mas os filhos de Deus são livres. Eles são escravos de Cristo, na liberdade. Paulo vai dizer: olha, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Está vendo? Aí porque você vai entender Hebreus 12:2. 12:1. Desembaraçando de todo o quê? Peso. É lícito. E todo pecado. Abusar da graça de Deus, como se Deus fosse, é uma oportunidade para a imoralidade. É isso que eles estavam fazendo. É uma oportunidade para a imoralidade. Sabe o que diziam os gnósticos? Eles diziam assim: olha, o meu espírito é salvo, mas a minha carne não presta, então eu posso entregar ela, fazer o que quiser. Uma graça barata. Amados irmãos, cuidado com isso, cuidado. Eu e você devemos cuidar de transformar a graça de Deus em libertinagem, um motivo que eu posso fazer, porque Deus é gracioso, eu posso fazer. Um dia nós estávamos dando uma escola dominical para jovens, aí uma jovem cresceu dentro da igreja e dizia assim, falou assim para mim, nós estávamos falando sobre Romanos 6, ela falou assim: eu prefiro ter o gozo do pecado, uma relação sexual qualquer, e depois a gente se arrepende. Isso é graça barata. Está brincando com Deus. Está usando a graça de Deus para libertinagem. Segundo, amados irmãos, quando não temos esse Senhor absoluto em nossos corações. É o que ele está dizendo aqui. A graça de Deus. Negam o nosso único, soberano, monarca, absoluto, Jesus Cristo. Então Jesus não é absoluto para nós. Ele, amados irmãos, Ele quer ser Senhor, está no trono do nosso coração. Porque se Jesus não está no trono do nosso coração, existe algum ídolo que está lá. E esse ídolo vai nos afastar do modo silencioso, devagar, da presença de Deus. Aí você fala assim: por que será que eu quero mais ler a Bíblia? Por que não estou querendo mais orar? Por que não quero mais congregar? Tem ídolo no seu coração. Porque está afastando das coisas de Deus. Então quem está no trono? Quem está decidindo se você vai congregar ou não? Amados irmãos, os nossos corações, o nosso desejo, os nossos projetos, as nossas metas, seja o que for, nossa família, só a cruz pode nos separar disso. Mateus 10, ele separa através da cruz. Se você amar mais seu pai, sua mãe, seja quem for, do que a Cristo, você não pode ser meu discípulo. E depois ele fala: você tem que levar a cruz, negue-se a si mesmo, leva a cruz.
Quando ele chega para Pedro, Pedro falando assim, Mateus 16, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Não, não vá não. Tenha compaixão de ti, tenha compaixão de nós. Essa autopiedade. E Jesus disse para Pedro, se você não negar a você, tomar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. Quando chega em Evangelho de João, capítulo 12, fala da glória do homem. Você tem que levar a cruz. Amados irmãos, essa autoconfiança, autopiedade, autoglorificação, autojustificação, nós precisamos ver onde está o nosso coração. Nós precisamos ter, pela imensurável graça de Deus, luz, iluminação, revelação, que Deus desvende, tire de nós, amados irmãos, esse manto da cegueira espiritual, e que resplandeça a luz que é Jesus Cristo, avaliando os nossos corações. Onde que eles estão? Será que nós estamos importados com as nossas decisões que já temos tomado? Será que há tempo para voltar? Será que há tempo para ouvir? Claro, sempre há tempo. Sempre há tempo. Deus sempre vai dizer, ouça que o Espírito diz à igreja, arrepende-te, arrepende-te, volta, 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 a vida toda. Amados irmãos, quanto tempo o Espírito Santo gasta chamando a atenção de mim e de você? Quanto tempo nós gastamos de nos deleitar na presença de Deus, satisfazendo o coração de Deus? Nós damos um trabalho para o Espírito Santo, amados irmãos, tremendo. Porque nós somos surdos espirituais. E a surdez não está no ouvido, está nos nossos corações. Ele está ocupado com outra coisa. Não está ocupado com Deus e as coisas de Deus. Terceiro, rejeita o governo, um espírito insubmisso, um coração insubmisso. Preste bem atenção, irmãos. Submissão não é da nossa natureza. E nós somos tendência a submissa a tudo. O sinal está vermelho. Não, mas tem ninguém. Vou passar. Não é da nossa natureza ser submissa a Deus. Por isso, quanto mais nós ganhamos o caráter de Cristo, o que pesa profundamente é uma dependência, submissão, rendição a Cristo. Olha a vida de Jesus. Sendo Deus, não ter usurpação por ser igual a Deus, se esvaziou, se humilhou, servo humano, morte de cruz. Nós temos dificuldade de ser submisso à autoridade numa assembleia. Nós temos dificuldade de ser submisso à autoridade dentro de casa. Nós temos dificuldade de ser submisso à autoridade fora de casa, no trabalho e em qualquer lugar. Nós temos dificuldade. Por que, amados irmãos? Porque os nossos corações precisam ser ganhos pelo caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é ser humilde, ser manso, ser submisso. Então rejeita o governo, submissão, presta atenção, é uma verdade que mais confronta o meu coração, o seu coração. Você quer confrontar uma pessoa, você fala assim, você precisa ser submisso a Deus. Está confrontando ele. Você quer confrontar uma mulher, você fala assim, você precisa ser submisso ao seu marido. Nossa, se mexeu no vespeiro. Quer dizer para o marido, se ser submisso a Cristo e ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Seja isso daí o objetivo da sua vida. Está confrontando ele na submissão. Por isso que você vai ver uma vida cheia do Espírito Santo, Efésios 5, depois daquelas maravilhas de adoração e a vontade de Deus, tudo aquilo, ele vai dizer assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ah, amados irmãos, qual o problema da Assembleia? Sujeição. Ninguém quer sujeitar ninguém. Submissão. Por isso precisamos ganhar o quê? A mente de Cristo. Olha a igreja de Filipe. 2 mulheres, síndica e vodka. Um grande problema. Qual a solução? Conversem entre vocês e chegam num denominador comum. Ah, irmãos, isso é balela. Vocês precisam pensar do modo que concorde com a mente de Cristo. Olha a mente de Cristo se esvaziar, humilhar,
morte e morte de cruz. É o único jeito. O resto é psicologia do homem. Mexe, sabe aonde? Na ponta do iceberg. O problema nosso não é a ponta do iceberg. O problema nosso, 80% do iceberg está para baixo. Está no nosso coração. É lá que é o problema. Então, submissão, amados irmãos. Presta atenção. Deus deixa se manifestar através do vaso dele, se não há submissão. Manifesta. Por quê? Vai entender. 2 Coríntios 4, ele vai dizer assim: nós temos em nós somos vaso de barro, mas dentro de nós a excelência do poder de Deus, a presença de Deus. Amados irmãos, se o vaso de barro não quebrar, esquece. Não há vitória em qualquer aspecto da nossa vida. Olha, Gideão, como é que vai lutar contas? O Midianitas, como é que você vai lutar? Leve cântaros, coloca lá dentro, sabe o quê? Uma tocha acesa. E quando você chegar lá, quebra o vaso. Deixa a tocha. Confusão. É o que está lá dentro, irmãos. Cristo vive em nós. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Somos seus filhos. A Bíblia é clara, diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ser meus mártires. Está vendo? Não vai dizer, olha, de receber poder e vocês vão ser pregadores, vocês vão... Isso. Não, vocês vão ser minha testemunha. Um pregador que não tem testemunho não é pregador de Cristo. É um testemunho. Agora um coração, amados irmãos, insubmisso, sabe o que ele faz? Ele perde a capacidade de ouvir. Ele perde a capacidade de ouvir todas as pessoas. Inclusive nós perdemos a capacidade de ouvir nossa esposa, nossos filhos, ouvir irmãos, ouvir a autoridade na assembleia. Nós não ouvimos. Somos submissos. Agora, se nós considerarmos, amados irmãos, nossos corações, nos arrepender diante de Deus, não tenha dúvida nenhuma que Deus é gracioso e misericordioso para nos purificar de tudo. Mas tem que haver arrependimento. Senão vai continuar do mesmo jeito, não há mudança no nosso coração, na sua vida. Outro, irmãos, se eu e você, presta atenção, eu e você, nós vamos andar no caminho de Caim. Se não houver submissão, nós vamos andar no caminho de Caim, o caminho de Balaão e o caminho de Coré, ou Corá. É outro aspecto, porque o caminho de Caim é o caminho da justiça própria. O caminho do Caim é o caminho da religiosidade. O caminho de Caim é um sacrifício sem Cristo. O caminho de Caim não há disposição no coração. Deus não se agradou de Caim. Havia disposição no coração de Caim. Esse é o caminho do Caim. É o caminho da justiça própria, é dos méritos próprios, é da autoconfiança. Mas também tem o erro de Balaão, que não vou entrar, você tem que estudar Números 22 até 24. O erro de Balaão. Qual é o erro de Balaão, amados irmãos? Ganância. Faz tudo por dinheiro. Olha o que Paulo diz na palavra de Deus, 2 Coríntios. Ele faz essa colocação aqui diante. É interessante que Paulo ele tinha uma coisa que é impressionante. Ele falava assim para os irmãos: olha, irmãos, eu bem que eu poderia, eu tenho por direito receber um sustento, mas eu não quero fazer isso com os irmãos, para que os irmãos não falem que eu sou uma pessoa que estou fazendo isso por dinheiro. Ah, mas irmãos, hoje então, irmãos, aonde que você vai? Não, você pastor aonde? Em tal lugar. Quanto salário eu vou receber? Que casa eu tenho? Que luz vai pagar? E que coisa? Totalmente equivocado à luz da palavra de Deus. Olha o que Paulo fala: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra.
a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. O que ele faz? Mercadejar. Isso está em 2 Coríntios 2, versículo 17. Mercadores, irmãos, o que mais temos hoje é mercadores da palavra de Deus. Porque faz tudo por dinheiro. No fundo, que tem dinheiro. Eles não estão aí, nem aí. Eles estão como Balaão. Eles vêm como um profeta. Mas aquilo que Deus, o que ele vai falar, o que Deus mandou ele falar, ele vai tentar, ele é comprado por dinheiro pelo inimigo para falar outra coisa. Mas graças a Deus que Deus não pode amaldiçoar o seu povo. E Deus muda a palavra de Balaão. Mas Balaão não desiste. Se eu não posso amaldiçoar o povo, eu posso fazer com que o povo se case e se misture. Pode ler lá na frente de Números. É outra tática. Misture os inimigos de Deus. Balaão, amados irmãos. Terceiro, ambição é uma posição que Deus não, presta atenção, não lhe concedeu para a satisfação sua, mas para a satisfação de Deus. O erro de Corá. E aí você tem que estudar números. Irmãos, preste bem atenção, não começou com Corá. Começou com Miriam e Arão. Miriam e Arão já estavam colocando em xeque a autoridade de Moisés. E o que Deus fazia? Moisés quieto, Deus olhando e ouviu. Imediatamente você tem graça e governo. Imediatamente lepra. O que quer dizer? Isso é pecado. Você não está pecando contra Moisés, está pecando contra mim. Quando Arão viu aquilo, Arão se arrependeu rapidamente. E Deus concedeu a graça para ele. Mas Miriam, 7 dias, vai purificar. E você vai ter que sair do arraial, se afastar. Quando você pega isso, se caminha mais um pouco, a família de Corá, 25 pessoas e outros, eles querem usurpar a posição de quem? De Arão, como sumo sacerdote. Deus julgou imediatamente aqueles homens, abriu, prendeu. Isso é tão contagioso, a rebelião, que você caminhar um pouquinho mais em números, quantos outros disseram, olha Moisés, você é culpado, olha o que Deus fez com ele, rebelaram, todos eles morreram. Deus não aceita a rebelião, amados irmãos, e nós temos por natureza em nossos corações, rebelião. Toda vez que eu e você, nós preferimos ouvir a nossa voz, ou de qualquer pessoa, e não a voz de Deus, é rebelião. Nós estamos rebelando. Essa palavra rebelião, amados irmãos, é incredulidade. É não ser submisso. Isso é rebelião. Então, essas 3 pessoas que ele diz aqui, é uma autopromoção. Uma autopromoção. Insatisfação com aquilo que Deus lhe deu como dom. Deus lhe deu um dom, mas eu quero aquele, não quero esse, quero aquele. Todas essas 3 marcas, amados irmãos, Deus coloca 6 metáforas para explicar isso daí. E nós estamos falando do modo geral. Você já leu, já estudou. Estão pegando os princípios. Aqui ele vai explicar em Judas. 6 metáforas. Olha aqui Judas. Vai explicar tudo isso. O que eles são? Esses falsos. Preste bem atenção. Você já estudou sobre Miguel, sobre o corpo. Irmãos, tudo isso daí é a questão de insubmissão à autoridade. Certo? Mas olha aqui o que ele vai comparar agora, essas 6 metáforas. Então o patrono de todo mundo, quem que é? De toda essa corja de apóstatas. Quem que é o patrono? Caim. Caim. Qual a motivação? Balaão. Qual a motivação de Balaão? Dinheiro, amados irmãos. E qual a liderança?
religiosa, Coré. Então você tem um patrono Caim, você tem uma mente de Balaão e você tem uma liderança religiosa sua, que é Corá. E olha, presta atenção, Deus julgou e vai julgar. Não é para salvação, era para a perdição eterna, amados irmãos. Aqui está falando de juízo, não é o tribunal de Cristo. Aqui é o tribunal branco de Deus. Não é para brincar, é coisa séria. Então a primeira coisa que ele vai dizer aqui, olha aqui, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, pela ganância, movidos pelo rei de Balaão, e perseveraram o quê? Na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas, eles estão dentro da assembleia. O que eles fazem, amados irmãos? Quando você vai lá no Nordeste, diz assim, lá tem a ilha de Abrolhos. Abrolhos. Por que chama Abrolhos? Eu também não sabia. Por quê? É o português. Abrolhos. Por que tinha aqueles faróis? Porque aqueles navios não conheciam o fundo do mar ali. E o que tinha no fundo do mar? Arrecife. Ele fica submerso. Você olhando por cima, maravilhoso. Aí Paulo vai dizer, ele vem travestido de anjo de luz. Dizendo que eles são servos da justiça. São mentirosos. São anjos dos anticristos. São os anticristos. Está dentro aonde? Da Assembleia. Não é fora, irmãos. Está dentro da Assembleia. Então ele vai dizer, são o quê? São como águas, rochas submersas, quer dizer, há um perigo oculto. Graça e paz, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Teve uma pessoa um dia que veio de uma outra assembleia, o primeiro dia que ele chegou me comentou, falando assim, olha, Deus me deu o dom de profecia, então se precisar de mim aqui, eu sou um profeta. Irmãos, depois são águas com rocha embaixo, irmãos, rocha embaixo. São falsos. São falsos. Então ele pega essa colocação, ele vai dizer para perigo oculto. Estão, presta atenção, perigo oculto. As nossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. O que é isso daqui, irmãos? Existia festa, sim, do amor. Eles faziam, reuniam, como nós nos reuníamos num almoço comunitário, a festa ágape. Só que o que eles fizeram com essa festa? Isso você vai ver em 1 Coríntios 11, sobre a ceia do Senhor. Paulo falou, eu não posso elogiar vocês. Olha o que se fizeram com a festa do amor. Eles transformaram em orgias. Orgias para satisfazer o seu físico, satisfazer a sua mente, os seus prazeres terrenos e mundanos. E ele vai dizer assim, olha, isso aqui é a festa do amor, tudo graça e paz. Maravilha, festa do amor. São rochas submersas, irmãos. São rochas submersas. Ele continua dizendo, olha o texto, e diz assim, pastores que a si mesmos se apacentam, são ególatras, elas. Eu sou apóstolo, eu recebi de Deus o apostolado, eu sou. Aí você vê na frente da qualquer assembleia lá a imagem do cara. Ególatras. Eles é o centro. Presta atenção. Olha o que acontece, ele continua dizendo assim, nuvem sem água. Isso quer dizer o quê? Você olha uma nuvem, mas não chove. É falsa esperança. Eles dão falsa esperança. Venham aqui, façam isso, façam aquilo, façam um voto. Deus vai te abençoar. Falsa esperança. Eles mercadejam a palavra de Deus. São falsos. Olha o que ele continua dizendo. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação, sem frutos. Não há fruto de arrependimento, não há fruto do Espírito. Mateus 7 vai dizer, você conhece os falsos profetas pelos seus frutos.
E frutos, amados irmãos, fruto é do caráter de Cristo, fruto do Espírito Santo. E olha o que ele diz aqui: destes desprovido de frutos, duplamente mortos, desenraigados, ondas bravias do mar. Eles são dominadores, eles dominam a assembleia, dominam as pessoas com medo. Não era isso, Sidney? Se você não der o dízimo, você está sob a maldição. Deus vai fechar a porta do céu, você vai... São dominadores, eles dominam o povo pelo medo. Amados irmãos, quantos que não fazem isso? E ele continua dizendo assim: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, corrompidas, torpezas, estrelas errantes, quer dizer, fugindo do governo de Deus, descaminhadas, errantes, fugindo do governo de Deus, para os quais tem sido guardado a negridão das trevas para... Irmãos, isso aqui é perdição eterna. Não tem volta. Isso aqui não tem volta. Estão condenados. Preste bem atenção, isso daí é uma realidade no nosso meio da cristandade hoje. Agora, eu e você, se nós não estivermos ponderando a luz da palavra de Deus em nossos corações, também nós entramos. Quando a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia, isso é uma realidade, irmãos. Se você acha que está muito firmado, não, eu estou muito firmado, você não está. Porque quanto mais você se firma no Senhor, mais dependente se fica dele, e mais você conhece a sua fraqueza, e mais você se apega à firmeza que nós temos em Cristo Jesus. Mais nós somos apegados à graça de Deus. Olha Paulo, 3 vezes, tira esse espinho, Senhor. Não, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, a minha graça, ela é poderosa, transformadora, libertadora, ela é provedora. E Paulo fala assim, então eu fico na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco eu sou forte, eu dependo da graça de Deus, isso, eu me apego a ela. Olha 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo 2, fala assim, vocês fortaleçam na graça que há em Cristo Jesus. Antes crescei na graça, no conhecimento de Cristo, porque anda junto. Mas eles não são só isso. Olha o versículo 16, são murmuradores. Os quais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propelando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. O que eles são? Murmuradores, descontentes, sempre. Nada está bem, está tudo errado, nunca está contente com nada. Por quê? Eles só ficam contentes com eles mesmos. Eles não têm prazer nenhum nas coisas de Deus. Agora preste atenção, amados irmãos, nós não somos murmuradores. Aqui ninguém murmura de vez em quando. Essas coisas que está dizendo dos falsos que vão ter condenação eterna, Deus está chamando minha atenção e sua atenção para os nossos corações, se nós não temos também um pouco dessas coisas. Deus está convidando eu e você a voltar a se arrepender. Analisar nossos próprios corações à luz da Bíblia, irmão. Não subestime o seu coração. Não faça isso. O que Deus quer para mim e para você é o nosso coração. Porque ali você tem a mente, a vontade, os desejos, as emoções, as afeições. Por isso, 1 Pedro, já falamos aqui, santificais a Cristo em vosso coração. A segunda oração de Paulo, Efésios 3, que Cristo habite ricamente nos vossos corações. E que vocês possam crescer, juntamente com todos os santos, e compreender o quê? A altura, a profundidade, a largura e comprimento do amor de Deus, que excede todo entendimento. O que Judas vai dizer? Guardai-vos no amor de Deus. Qual é o amor de Deus? A plenitude de Cristo. Está o amor do Senhor.
guardar nele, na suficiência de Cristo. Dominados por paixões, vícios, cobiças. Está aqui, acabando de ler. Eles vão pelas suas próprias paixões e cobiças, coisas que não se exercem influência de nós, maior que o amor de Cristo. Qualquer coisa que exerça influência, maior que o amor de Cristo em nossos corações, são paixões que não conferem com a vida de Cristo em nós. São competições, amados irmãos, a competição direta. Então andarão caminhando, vivendo sob a direção, condução das suas próprias paixões e interesses pessoais. Não são interesses de Deus, amados irmãos. Eu e você precisamos estar perguntando para Deus: esse é teu interesse na minha vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo? Esse é teu interesse, Senhor? Por isso nós precisamos, amados irmãos, ganhar mais fome de Cristo. Paixão a Cristo. O que nos protege de todas essas coisas é um amor crescente, uma devoção crescente, uma consagração crescente à pessoa e às glórias do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fora disso, não há solução para mim e para você. Todas são paliativas. Será que há algo em nossos corações que exerce domínio maior que o amor de Cristo e a Cristo? Isso é uma paixão. Isso é uma paixão. Por isso a vida de Paulo fala tanto a nossos corações. Estuda a vida de Paulo. Oswald Sanders, ele tem um livrinho falando sobre Paulo. O que movia o coração daquele homem, amados irmãos, é a sua paixão pela pessoa e obra de Cristo e sua glória. O que movia aquele homem deveria mover os nossos corações, o coração da sua igreja. Então a terceira, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias ou aduladores dos outros por motivos interesseiros. Qual o motivo deles? Dinheiro. Qual o motivo deles? Aceitação. Qual o motivo deles? Posição. Qual o motivo deles? Autoridade. Qual o motivo deles? Satisfação deles mesmos. Qual o motivo deles? Tirar a supremacia, a preeminência de Cristo. Eles ser a preeminência. Então Jesus fica do lado de fora. A soberba tem tentáculos, amados irmãos, que podem ser muito delicados, sutis. E ele vai crescendo. Olha o que Davi disse sobre soberba no Salmo 19. Guarda-me, Senhor. Guarda-me da soberba. Que ela não me domine. Porque seria grande transgressão diante de ti. Irmãos, nós temos por natureza um coração soberbo. É só mexer com a gente já mexeu comigo. Soberba, irmão. Quanto de Cristo nós precisamos ser conformados? Quanto de Cristo nós necessitamos ganhar uma realidade viva, presente, atuante, conformante, transformadora, libertadora, curadora dos nossos corações? Quanto, amados irmãos, nós precisamos ser libertos? Terminando, amados irmãos, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então o que acontece? Aí chega um irmão, chega alguém, né? Uma pessoa, é um preletor, tem uma posição, a pessoa vai direto na. Opa, chegou, né? Aí chega o coitadinho lá, não, depois a gente conversa. Amados irmãos, a Bíblia diz que no corpo de Cristo a maior honra deve ser para aquele menor. O que nós fazemos? O contrário, irmão. Nós colocamos os homens lá em cima. Isso é entre os irmãos, acordem. Quem vai pregar? Devia dizer assim, é um miserável pecador salvo pela graça de Deus. É isso que nós somos e nada mais. E por ter feito tudo é inútil. Mas não, nós somos seguidores de homens. Amados irmãos, tome cuidado.
O nosso coração gosta de se apegar a essas coisas. E não se apega ao homem celestial que é Cristo. Nós temos que nos apegar a Ele. Graças a Deus por muitos irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas cuidado, para não fazer com aquele aleijado na porta do templo. Eu não tenho nada, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem levantou, sabe o que ele quis? Ir aos pés de Pedro, falou, opa, vou parar. Sou eu não. Quer me bajular? Nós devemos tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Eu sempre falo para os irmãos da comunidade. Segunda-feira fala, cuidado. Ó irmão, você pregou muito bem hoje, viu? Olha, maravilha, viu? Você, cuidado. O esposo dizia assim, o diabo já falou isso para mim. Vai dizer assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor usou o miserável pecador para eu ouvir a voz do Senhor. Agora eu colocar o homem lá em cima. Cuidado, nós já temos nossa arrogância de natureza. Cuidado. Escarnecedores. Está terminando aqui. O que eles são? Eles são escadujadores, motivos. A Bíblia diz que no último tempo haverá escarnecedores, andando suas próprias paixões. Esses são o que promove visões sensuais que não têm o Espírito. Amados irmãos, a Bíblia diz, quem não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. Está falando de quê? Apóstatas contumaz que já estão preparados para o inferno eternamente. Não tem o Espírito Santo de Deus. Mas aonde que eles estão? Pregando. Aonde que eles estão? Convivendo. Dentro de uma assembleia. Porque ele está no meio da cristandade. A Bíblia diz que do meio de vocês saem os anticristos. Do meio de vocês. Não é longe. Do meio de vocês. Não foi isso que lá em Atos 20, Paulo falando para a igreja de Éfeso, cuidado, quando eu for vai entrar lobos aqui e vão devorar as ovelhas. Jesus falou a mesma coisa. Ele vai entrar onde? No meio. Ele vai introduzir. E sempre são salvaguarda. Olha, eu não tenho uma bênção especial, uma coisa toda. E o povo vai, vem aqui porque eu vou pensar você, vou abençoar você. Você não abençoa ninguém. Quem abençoa é Cristo. Ah, meu amado irmão, não transfira, não tire de Cristo a glória. Deus não reparte a glória dele para ninguém. Se nós abençoamos agora alguma pessoa, é porque Cristo está em nós e vive em nós e opera através de nós, para a glória dele, somente para isso. Fora disso, amados irmãos, Paulo vai dizer no final da vida dos pecadores, eu sou o pior. Escarnecedores, será que temos tratado as coisas que concernente ao Senhor com reverência, profundidade, com bom senso, solenidade? E isso tem me chamado a atenção e eu chamo e puxo a orelha de irmãos de segunda-feira. Com todo temor e tremor e respeito. Nós temos tratado coisas espirituais com brincadeira. Gozações. Coisas espirituais. Não estou falando de coisas espirituais. Erros dos nossos irmãos, nós temos brincando. Ah, está vendo você? Estão brincando. Falta reverência, falta temor a Deus. Cuidado. Cuidado, amado irmão. Falta integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível. Presta atenção na pregação, na música, na adoração, na conversação, na exortação. Oração e adoração é para saturação do Senhor. O partir do pão, irmãos, o partir do pão. Será que nós temos avaliado como nós temos participado? Não é a técnica, não é o modo. Jogue fora isso daí, irmãos. Jesus participou do modo mais simples possível. Nós aqui fizemos um monte de coisa, e formas e formas e formas. A Bíblia não fala sobre isso. Mas nós gostamos disso. A minha forma da ceia é o certo, o pão da ceia é o certo, o vinho da ceia é o certo, o modo de colocar a ceia é o certo. Não esquece disso. O que deve ser o certo é adoração, reverência.
a centralidade de Cristo na ceia. O espírito da ceia. Por isso, graças a Deus, Jesus não diz assim, faça isso, faça isso. A única coisa que ele diz, olha, pega o pão, esse daqui é o meu corpo, orem o meu corpo. Nós que inventamos. Aqui nós tivemos uma experiência assim. Alguém chegou de fora e falou assim, vocês celebram a ceia do modo errado. Por quê? Não, porque lá nós celebramos assim. Irmãos, cuidado com o nosso coração. Eu preciso ter cuidado com o meu coração. Você precisa ter cuidado com o seu coração. Porque dele procede as fontes de vida. Por isso, eles são sensuais, eles causam divisão, irmãos. O Filho de Deus é para edificação, não é para divisão. Se você está causando divisão na Assembleia, preste atenção, você tem que avaliar. Existe uma técnica satânica assim, os descontentes reúnem com os descontentes e continuem submissos, rebelados, descontentes. É a tática satânica. E vão fazendo um grupinho de descontentes, rebelados. Porque se você está descontente, então você deve chegar diante de quem está descontente e falar a palavra de Deus. Exortar uns aos outros em amor. Agora não, o descontente associa com outro descontente e vai, e rebeliação e submissão, e a coisa vai embora. E vai dizer assim, isso é espiritual, Deus falou comigo. Mas irmãos, Deus não falou com você. Quem falou com você foi a sua própria carne. Deus não tem o espírito de divisão. Presta atenção. São sensuais e não têm o Espírito Santo de Deus. Ele encerra aí dizer, vocês são naturais, não têm o Espírito, vocês estão perdidos. Vocês são filhos do diabo. Vocês estão sob a condenação eterna. Não tem mais o que fazer. E eu e você? Diante dessas palavras colocadas, amados irmãos, de modo prático, você pode estudar, tem muita coisa aqui, você pode estudar, um monte de coisa. Tudo é bom. Mas de modo prático. Como é que nós temos avaliado o nosso coração? O que nós temos feito? Será que nós achamos que somos imunes à apostasia? Não. Somos imunes. Eu não estou dizendo apostasia para a perdição eterna. Porque se eu crer que o Filho de Deus pode apostatar para a perdição eterna, então eu creio que perde a salvação. Eu não creio que perca a salvação. Mas você perde o galardão. Você perde a herança. Você perde o testemunho. Terminando, só vou ler para os irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. Filho meu, atenta para as minhas, aos meus ensinamentos. Inclina o teu ouvido. Qual é o maior problema hoje nosso? Audição. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Qual é o nosso problema? O maior problema? Audição. Nossos ouvidos precisam ser consagrados a Deus. E olha o que ele diz. Não os deixes apartar dos teus olhos, ouvidos. Guarda-os no mais ímpio do teu coração. Porque são vida para quem a usaste e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Aonde que nós devemos guardar nosso coração? No amor de Deus. Ele continua. Os teus olhos olhem direito
O que é olhar direito para o Filho de Deus? Olhe para frente. Coloque Cristo na frente. A vida cristã é uma vida para frente e para o alto. Essa é a vida cristã. Os empecilhos, dificuldades, tentações, provações, tensões, aflições, isso nós vamos ter, amados. Graças a Deus por elas. Porque elas fazem nos avaliar aonde que nós estamos, aonde nós estamos depositando nossa confiança, se nós estamos dentro do propósito de Deus, se nossas vidas estão dentro do caminho. Graças a Deus por isso. E olha que ele diz: desvia de ti a falsidade da boca. Está falando de tudo que nós falamos, irmãos. E afasta de ti a perversidade dos teus. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Diante de ti tem quem deve estar lá? O nosso Senhor. Se alguém quiser vir após mim, nega esses mesmos, toma sua cruz dia a dia e me siga. Seguir a Jesus é seguir as pegadas, os passos do Cordeiro. Ah, irmãos, quanto o Cordeiro nos ensina, irmãos. Quanto nos ensina o Cordeiro. Nós temos muito pouco do Cordeiro. Por isso ele é chamado Cordeiro. E olha o que ele diz: não pondera a vereda dos seus pés. O que é ponderar? Examine, põe na balança o seu caminhar. Não foi isso que nós lemos em Jeremias, capítulo 5? Examine, estão os seus pés. Estão caminhando. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do... Irmãos, Deus fale poderosamente em nossos corações. E que esteja sondando o meu coração, o seu coração, irmão. Que haja de nós um espírito de arrependimento. E fatalmente nós precisamos nos arrepender. Mas um arrependimento que traz mudança e evidência. Porque senão, amados irmãos, eu realmente estou arrependido, né? A minha vida, olha, continua do mesmo jeito. Está arrependido, está com remorso. Arrependimento, amados irmãos, Paulo diz assim: o arrependimento de acordo com o homem leva para a morte. Mas o arrependimento de acordo com Deus leva para a vida de Cristo. Esse é o arrependimento verdadeiro. O que é arrependimento do homem é remorso. Leva para a morte. Mas arrependimento de acordo com Deus. E olha, é a bondade de Deus que leva você e eu a arrepender. Por quê? Porque nós somos chamados, amados de Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar.